item 3 do nosso material didático. Estamos agora na página 42. A perseguição sobre o imperador Décio. 249 da era cristã. Décio governa o Império Romano de 249 a 251. Os historiadores confirmam que o Império Romano crescera desde os dias do imperador César, em um período que se estende do ano 49 a.C. até o ano 180 depois de Cristo. Mas, desde os dias do imperador Cômodos, o império estava enfraquecendo, e assim prosseguiu até os dias do imperador Décio. No ano 249 da era cristã, quando o império estava vivendo o seu pior momento da história, enfraquecido pelas guerras civis, perdendo soldado romano matando soldado romano, soldado simpatizante de um imperador mata o outro. O próprio Décio, ele vai haver uma batalha contra o exército do imperador Filipe. O general se revolta, vem com seu exército contra Roma, o imperador Filipe sai ao encontro dele e é morto por ele. O imperador Filipe não era um grande guerreiro, e Décio era, Esse é o início do enfraquecimento que prosseguirá por cerca de 230 anos até a queda do Império em 476 da era cristã. Décio era um fanático pagão, devoto dos deuses romanos, e na sua visão, a situação do Império era a culpa dos cristãos. E exatamente por ele viver no campo de batalha, era obrigação eles fazerem sacrifício. Se você assistiu o documentário que eu recomendei a vocês, Roma, Ascensão e Queda de um Império, ele mostra Décio e outros imperadores também. Era comum eles fazerem sacrifício. Constantino, ele continuou fazendo sacrifício até o fim da vida dele, mas quando ele era um general, seu pai era um César, um imperador auxiliar da região da Inglaterra. Décio, nas suas guerras, ele estava sempre lá fazendo sacrifício aos deuses. Essa era uma regra do Império Romano. Por quê? Eles acreditavam que os deuses determinavam o destino, ou a vitória ou a derrota. Então eles falavam, olha, se nós estamos perdendo é porque os deuses estão nos predestinando à derrota. O comentário prossegue. Na região da Mésia, em 249 da era cristã, os domínios romanos eram atacados em todas as fronteiras pelos godos e outros bárbaros. Os romanos conquistaram essa região há cerca de 200 anos, já quase 300 anos, e os romanos construíram cidades lá. E aqueles bárbaros, viviam numa pobreza tremenda. Eu recomendo também a vocês um documentário que tem disponível no Netflix. Eu cancelei o Netflix porque eles botam muita coisa de homossexualismo e ataque aos cristãos. Mas antes de cancelar, tem um documentário deles sobre os bárbaros que conta como os bárbaros crucificavam, como os bárbaros eram crucificados pelos romanos. Era um sofrimento muito grande. Viviam numa pobreza muito grande. Então, eles agora se fortalecendo, eles sabiam que um ataque a uma cidade romana, isso gerava recurso para eles. Tá ok? O comentário prossegue. Os romanos acreditavam que os deuses determinavam a vitória e a derrota. E a cada derrota de uma legião romana, os sacerdotes eram indagados sobre a razão dos deuses determinarem a derrota. A resposta estava no abandono dos deuses pelos romanos, em especial pelo crescimento do cristianismo. O historiador Justo Gonzalez descreve essa fé no determinismo dos deuses. Justo Gonzalez, ele descreve a história como um protestante. Ele é um protestante, mas aqui antes da Igreja Católica, isso é um fato incontestável,
ele nos diz: em 249, Décio cingiu-se com a púrpura imperial. Embora os historiadores cristãos o tenham caracterizado como personagem cruel, Décio era simplesmente um romano de feitio antigo e um homem disposto a restaurar a velha glória de Roma. Por diversas razões, essa glória parecia estar perdendo o seu brilho. Os bárbaros, além das fronteiras, se mostravam cada vez mais inquietos e mais atrevidos com suas incursões dentro dos domínios do Império. A economia do Império estava em crise e as velhas tradições caíam cada vez mais em desuso. Nós veremos que até o culto a Júpiter, nesse período, vai ser substituído, porque eles vão começar a dar mais ênfase ao Sol Invicto, que tinha aniversário no dia 25 de dezembro, de onde a Igreja Católica vai copiar, tá ok? Ele prossegue: para um romano tradicional, era claro que uma das razões pelas quais tudo se sucedia era que o povo havia abandonado o culto de seus deuses. Quando todos adoravam os deuses, as coisas pareciam caminhar muito melhor, e a glória e o poder de Roma eram cada vez maiores. Em consequência, era possível pensar que o que estava sucedendo era que, desde que Roma estava retirando o seu culto, os deuses, por sua vez, estavam retirando seu favor ao velho império. Nesse caso, uma das medidas que se impunham no intento de restaurar a velha glória de Roma era a restauração dos velhos cultos. Se todos os súditos do império voltassem a adorar os deuses, possivelmente os deuses voltariam a favorecer o império. Irmãos, a crença nos deuses era tão grande que nós sabemos, por exemplo, o próprio templo de Israel, ele recebia doações do imperador romano, porque eles, na verdade, eles acreditavam em todos os deuses, tá bom? Quando o general Tito cerca Jerusalém, ele não queria destruir o templo. Flávio Joséfo nos conta isso. E como os revoltosos estavam dentro do templo, ele ainda falou: olha, esse Deus não vai me punir por eu destruir esse templo, porque vocês não querem se render. Será que ele acreditava, confiava no Deus de Israel? Não. Ele tinha o Deus de Israel como mais um Deus. Diz a história que, por exemplo, Constantino, quando ele cercava uma cidade, ele ordenava sacrificar as divindades de Roma, Júpiter, e também sacrificar a divindade daquela cidade, dizendo a esse Deus: olha, se você permitir que eu conquiste essa cidade, eu vou te honrar. É um pensamento, na nossa visão hoje, é um pensamento louco, mas era o que eles acreditavam, né? O comentário prossegue: Décio ordenou a construção de novos templos para agradar aos deuses e ordenou que todos que vivessem no império deveriam prestar culto aos deuses. Isso vai gerar uma perseguição generalizada, porque teve perseguição que só ocorreu em Roma, mas ele vai exigir que todo o império, porque o império estava sendo atacado, então todo o império, todos os cidadãos têm que adorar os deuses. Nesse documentário que eu indiquei para vocês, ele mostra Décio chegando em determinadas cidades, Alexandria, outras cidades, e encontrando cristãos que não adoravam os deuses, ele manda matar esses cristãos. O comentário prossegue: a igreja cristã passara por um período de pequena paz, sem perseguição, e havia crescido consideravelmente, resultando, segundo a crença dos romanos, no abandono dos deuses e, consequentemente, nas derrotas no campo de batalha. Então, o período em que Filipe II governou o império, ele acabou com a perseguição, ele participava de Páscoa, ele recebia cristãos no palácio,
Então foi um período ali curto, um período de 6 anos, né, que durou o governo do imperador Filipe II. Tá, de 244 a 249, 5 anos. Então, nesse período, a igreja teve uma certa paz, uma pequena paz, como alguns historiadores chamam. Mas chega agora esse imperador e ele retoma a batalha, a perseguição. O comentário prossegue. Além dos ataques bárbaros, no ano 250 da era cristã, uma grande peste atingiu o império. Os romanos culparam os cristãos pela peste, afirmando que seria um castigo dos deuses, e assim a perseguição aos cristãos aumentou. Ou seja, além de ele estar nessa guerra contra os bárbaros, né, o imperador Décio, além de ele estar nessa guerra, começa essa peste no segundo ano do seu governo. E como eu disse para vocês, era uma peste que matava 5.000 cidadãos por dia. Diz a história que Roma não tinha condições de sepultar todos. E esses corpos expostos, na verdade, aumentam, faz surgir outras doenças, ok? Porque sabendo que as moscas vão pousar nesses corpos e vão descuidadamente pousar num alimento do ser humano e transmitir ainda mais doenças. Por que Décio perseguia os cristãos? Então, Décio governou Roma entre os anos 249 e 251 da era cristã, no auge da chamada crise do terceiro século. A crise ocorreu entre os anos 235 e 284 da era cristã. Primeiro ocorreu uma luta pelo poder em Roma, chegando a ter 18 chamados imperadores ilegítimos. Foi um período de grande turbulência. A peste devastava o país. Cipriano de Cartago descreve a peste em 2 artigos intitulados A Demetriano e A Mortalidade, assim comentados pelo organizador da coleção patrística. Ele diz: Demetriano deve ter sido um personagem de relevo entre os pagãos, cuja voz difunde acusando os cristãos de serem responsáveis pelas calamidades do império. Ele considera tais calamidades como punição dos deuses pelo fato de os cristãos os terem abandonado. Para Cipriano, os pecados dos pagãos, sua idolatria e as perseguições que instauraram contra os cristãos é que são a causa dos males que padecem. O que há de salvá-los não será o retorno dos cristãos aos deuses pagãos, mas a conversão dos pagãos ao único e verdadeiro Deus, cultuado na única verdadeira religião. Bom, eu extraí do prefácio da obra que é publicado pela Igreja Católica, a editora Paulus, que eles publicaram as cartas desse Cipriano. Os católicos descrevem Cipriano como sendo um homem que seguia a religião de Roma ou a prática da religião de Roma, mas não é verdade. Então, Cipriano, ele era da igreja Nova Profecia, não aceitava o batismo de recém-nascido, e a Igreja Católica vai colocar ele como um santo católico, ou seja, botaram como santo um homem de uma igreja que a Igreja de Roma criticava. Bom, coloquei aí também um trecho de Cipriano que ele diz, no artigo que ele escreve sobre a mortalidade. Ele escreve esse artigo em 252. Uma peste deixava mortos em quase todos os lares pagãos e cristãos. Morte era comum a ambos, e o que distinguia um do outro era o modo como era afrontada. Cipriano convida os cristãos a não temê-la, porque é partida para o encontro com o Cristo, que chama a entrar na imortalidade e na felicidade eterna. Mesmo que a obra não seja de grandes proporções, é o primeiro tratado, embora
não no senso técnico contemporâneo do termo, na história do cristianismo, a propor uma teologia da morte. Ou seja, na verdade, ele propõe que os cristãos não temam a morte. Um documento dos dias de Décio foi preservado. Esse documento, irmãos, diz a história que ele exigia que os cristãos eles tivessem um reconhecimento do Estado, de um soldado, dizendo que eles tinham cultuado os deuses. Se eles não fizessem isso, se eles não tivessem esse documento, eles seriam mortos. O documento diz: a comissão escolhida para supervisionar os sacrifícios de Aurelia Amonos, filha de Mistos, do bairro Moeres, sacerdotisa do deus Petessouchos, a grande, a poderosa, a imortal e sacerdotisa dos deuses no bairro Moeres. Eu sacrifiquei aos deuses toda a minha vida, e agora, novamente, de acordo com o decreto e em sua presença, eu fiz sacrifício e derramou uma libação e participei das vítimas sagradas. Peço que você certifique isso abaixo. Ou seja, eles davam um certificado. Todo cidadão deveria ter esse certificado. O documento eu coloquei aí no livro para vocês, que é chamado O Libelus da Perseguição de Décio. A história diz que Décio não queria mártires. Ele queria que os cristãos confessassem os deuses e assim torturava os cristãos, mantendo-os em vida. Décio sabia que os mártires inspiravam outras pessoas à fé em Jesus, e ele queria torturá-las e mantê-las em prisão, até que eles reconhecessem os deuses. A perseguição durou 3 anos, pois Décio acabou morrendo no campo de batalha. Os deuses não o favoreceram. Ele confiou que, adorando os deuses, fazendo esse ritual em todo o império, que os deuses voltariam a conceder vitória. Não voltaram. Não voltaram, e o Império Romano continuou enfraquecendo, e assim o imperador foi morto junto com seu filho no campo de batalha.